onde quer que você esteja nos assistindo, e em qualquer horário também. Estamos começando hoje um programa maravilhoso, porque temos boas notícias, mas não, evidentemente, porque nós sabemos que perfeição não existe. Porém, não se atucanem, não fiquem ansiosos. As coisas estão se ajeitando, estão se ajustando legalmente, o que é básico, o que é necessário. Porque do jeito que nós estamos aqui no Brasil, aparentemente, nada que se faça vai melhorar. Porém, os desajustes aqui de dentro, eles foram tão clamorosos, foram tão horríveis, que qualquer coisa que se faça vai aparecer. E principalmente se isso vier de fora, como está vindo. Nós aqui sabemos, não temos mais nenhuma legislação em vigor. Na prática, não temos. Só em tese, só nos livros. Porque eles, como a gente diz simbolicamente, se uma das coisas bem graves, talvez o maior crime de todos, que esse Supremo Federal, o Supremo não, esses membros calhordas, corruptos, venais, que só servem aos seus próprios interesses, tanto a maior prova disso é que com o salário que eles têm, todos são possuidores de fortunas inimagináveis. Então, que, por favor, que eles nos expliquem esse milagre da multiplicação. Porque nós que ganhamos a aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, a gente precisa saber esses milagres. A gente precisa ter conhecimento. E com o que vocês fazem? Sem roubar, é claro. Ou será que é impossível? Acho que vocês também pensam como eu, não é? Sem roubar, sem explorar os outros, sem acabar com um país, isso não é possível. Portanto, essa mágica, esse abracadabra aí, não existe. Não é real. E se não existe, não é real, é ilegal, nacional e internacionalmente, então tem que acabar. Como nós estamos tão desestruturados, nós não temos absolutamente nada, nenhum organismo nacional que possa nos devolver a serenidade, nos devolver a normalidade. Não existe. Nós não temos mais forças armadas, nós não temos um Congresso decente, nós temos um presidente cachaceiro que, além de ter aumentado historicamente o número de ministros, colocou nesses lugares de ministros as criaturas mais incapacitadas possíveis. Não tem como. O próprio ministro da Economia se alegrou um dia falando, para quem quisesse ouvir, está tudo registrado, porque a internet é imortal, que ele só estudou alguns meses economia, porque precisava fazer um concurso, uma prova. E mesmo assim, para poder passar, ele colou. Isso foi dito por ele. Ninguém, não é fake. E se for fake, é fake dele mesmo. Foi ele que se declarou. Assim, essa é a imagem que a gente tem e que eles pensam que podem tudo. Eles são deuses. Eu sou ministro da Economia, só que não sei economia. O pouco que eu aprendi foi insuficiente para eu passar num concurso para o qual eu tive que colar, senão não teria passado. E assim por diante. O Bolsonaro, quando disse lá atrás que ele não entendia nada da economia, ele está apanhando por causa disso até hoje. Só que ele fez o que todo chefe de Estado,
O que toda pessoa responsável por um setor, insignificante que seja, tem que ficar bem assessorado, tem que ficar bem, como é que se seguro, através de pessoas capacitadas. E quem ele foi buscar? Paulo Guedes, que foi, né, recebeu todos os prêmios, todas as honrarias possíveis, quando era ministro da Fazenda do Brasil. Então, e em outros ministérios também. Ele não botou ninguém por compadresco, não botou ninguém por amizade. Bolsonaro, né? Não fez isso. Não botou ninguém por parentesco, afinidade, ou qualquer tipo de afinidade. Ele escolheu os capacitados para poderem ajudá-lo a fazer o que ele fez. O melhor governo de todos os tempos que este país já teve. E é só por isso. Não é porque ele roubou um pouquinho, não é porque ele escolheu mal em algum lugar, não é porque ele pegou a esposa dele e transformou numa vice-presidente, de fato, não de direito, porque nem de direito nem ele é. Você sabe que ele não se elegeu, né? Você sabe. Vocês estão acordados. E aí ele botou ela de. Como aquele que era o vice, que não foi eleito com ele, mas é vice, ele disse, antes de ser candidato, que o cachaceiro estava. Era tão absurda a ideia dele voltar à presidência, que com certeza ele estava só querendo voltar à cena do crime. Esse cara, um homem de grande responsabilidade, já dirigiu São Paulo, foi prefeito de São Paulo, acho que foi deputado várias vezes, né? Picolé de chuchu, o Alckmin, né? Pois esse aí deixou dito por não dito, foi lá e se agarrou no cachaceiro, e hoje ele seria vice-presidente de direito se tivesse sido eleito junto com o cachaceiro. Não foram eleitos. Eleito foi Bolsonaro. E é por isso que está acontecendo tudo com ele. Não que ele tenha feito alguma coisa irregular. Não que ele tenha cometido qualquer pecado. Mas simplesmente porque ele, por ser honesto, por ele ter a cara do brasileiro que trabalha, que carrega esse país nas costas, que ama esse país, que ama Deus, que ama a família. Por essas coisas, o povo o admira, o adora, porque ele corresponde às ansiedades, às nossas expectativas. Então, como ele é imbatível no voto, vocês entenderam bem? Vocês sabem disso. Vocês são bolsonaristas, não é por simpatia, por pena, ou porque tem olhos azuis. Vocês são bolsonaristas, como eu sou, porque nós já tivemos o melhor presidente que o país já teve, que foi Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Hoje, e levou uma facada quando ele ainda era uma promessa. Mas já viram que tanta alucinação, tanta loucura do povo por ele ia resultar em vitória na eleição. E aí tentaram matá-lo. Não mataram porque Deus tinha uma missão para ele, que era ser o melhor presidente do Brasil. E agora estão fazendo tudo novamente para que ele não concorra, para que ele não possa estar presente nas urnas. Só que está dando tudo errado para eles. Deus deu corda para eles, deu corda, e eles se enforcaram solenemente. O Xandão está na iminência, já está respondendo processos nos Estados Unidos. Agora, por conta de outros crimes, porque eu nem vou chamar de arbitrariedade, porque eu estaria sendo muito delicada, muito falsa até, porque ele cometeu crimes contra o Brasil e contra outro país, que por acaso são os Estados Unidos, que são governados por um homem apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela família Bolsonaro, apaixonado pela direita, cristão. Então, fiquem tranquilos. A hora deles está chegando. Isso vai acabar.
dependerá muito, muito, porque não existe uma varinha de condão. Dependerá muito de nós, das nossas atitudes, do que nós faremos na eleição do ano que vem. Em primeiro lugar, temos que pressionar para que o voto seja impresso, para que ele possa ser contabilizado, contado. Porque houve uma época, depois das eleições, que houve, sei lá se foi através de sequestro de dados, não sei como é que se chama isso, e que a gente podia consultar sobre as eleições de 2022, segundo turno. E eu estava muito mal, eu fiquei muito doente com a derrota, não, que não foi derrota, né? Mas com aquilo que pareceu derrota, e que por causa disso tem um cachaceiro na presidência do Brasil, eu fiquei tão mal. E eu voto em Porto Alegre e moro em Imbé, que eu não pude ir até Porto Alegre. Portanto, eu não votei. Pasmem, quando eu fui fazer essa consulta, fechou logo em seguida. Mas eu ainda estava assim, sabe o que tinha acontecido? Eu não votei, sei lá, quis tirar a prova. E não é que eu tinha votado? E sabe quem estava no meu voto? O cachaceiro. Gente, eu não votei nele nunca. Nem quando ele era um desconhecido, só tinha cara de safado. Tinha cara de sem vergonha, e o único dado negativo que nós tínhamos dele é que ele cortou um dedinho para poder se aposentar. Mesmo assim, não votei nele. Porque eu vi, porque na época eu era vereadora, eu participava da política, tanto aqui em Porto Alegre, no Rio, e no Rio Grande do Sul, como em todo o país, porque naquela época os partidos estavam se formando. Como eu era líder de bancada, eu era extremamente requisitada em todos os lugares. E eu fui vendo de que laia, de que matéria-prima vinha esse cidadão. Não é cidadão, não é. Retiro o que eu disse. Deletem, vocês não ouviram. Ele é um canalha. Ele não tem cidadania. Ele quer um país comunista, socialista, comunista, para o mundo. Ele quer uma grande pátria comunista, uma grande nação comunista. E para isso ele vem lutando dia por dia, há 40 anos. Então, às vezes eu fico meio zangada com vocês, porque por causa dos maus votos que a gente deu no passado, a gente está aqui nessa situação. Fico brava comigo também, porque já errei algumas vezes. Mas não é só nossa culpa. É muito, em muita parte é porque a maioria das pessoas, aquele gesto assim que eu detesto, não me interessa, não gosto de política. Política é coisa para ladrão. Então, a força da palavra e a força da omissão juntas fizeram esse Brasil esculhambado, dominado pela esquerda, que nós temos. Onde eles vieram? Onde eles vêm há 40 anos preparando, tomando conta, se infiltrando em todos os órgãos possíveis e imagináveis, desde o exército até as igrejas, tanto a católica quanto a evangélica, que antes eu fui criada chamando as igrejas de protestantes, porque elas nasceram de um protesto, as evangélicas. Isso lá na metade do século, não, do milênio passado. Então aí veio Martinho Lutero, aí veio Calvino, e vieram outros que foram fazendo, colocando a sua visão, a sua ótica em cima do evangelho, que era o mesmo e que é o mesmo até hoje. Então, eles protestavam contra a Igreja Católica, foram chamados por séculos de protestantes. Mas depois foram adquirindo denominações. E hoje, no Brasil, pode-se dizer que o Brasil é, hoje, realmente, o país mais cristão do mundo. Porque quem não é cristão católico é cristão evangélico. Então, isso nos dá uma força imensurável. Nós temos que atropelar, passar de trator por cima dos padres comunistas e dos pastores comunistas. Que tem. Não são, pastores não são tantos, mas tem. Muitos. Mais do que deveria ter.
E padre, então, nem se fala. Nós chegamos a ter, até 2, 3 anos atrás, mais de 50% dos padres comunistas. O litoral norte aqui, então, era uma vergonha. Não sei se ainda continua sendo, porque eles não estão interferindo tanto agora. Ou mudaram, ou estão mais calados, estão neutralizados. Essa é a verdade. Por quê? Porque o católico praticante está abrindo os olhos. E aquele Papa comunista, você foi. Adeus, tia Chica. Adeus, tio Chico. Você foi. E agora nós temos um padre que não é comunista. Um Papa, aliás. Então, o católico está de novo se encorajando, voltando e tendo orgulho de ser católico, sendo feliz por ser católico e não sendo um católico envergonhado, como eu fui depois que a igreja se comunizou. Fui criada no internato de colégio de freira, onde a primeira oração da manhã já era uma missa. A segunda coisa, a primeira era o banho, a segunda era a missa. Para depois a gente tomar o café e depois estudar. Mas então, hoje nós estamos, as coisas aos poucos estão se ajustando, porque o comunismo está morrendo, não é só aqui. Agora, quando ele vai implodir, porque aqueles exageraram, aqueles foram além da conta. Entretanto, essa explosão, que parece que para uns que está demorando muito, mas não está. Nós não temos 6 meses de governo Trump, e olha quanta transformação, quantas guerras acabaram, e agora essa pacificação lá entre Israel e o Hamas, que o Hamas é consagrado no mundo inteiro, todo mundo sabe que eles são terroristas da pior espécie, da pior mentalidade, da maior crueldade. E, no entanto, está alinhada uma paz incipiente, mas que, se Deus quiser, há de se consolidar. Está na hora de chamar, sim, o Alexandre Garcia, depois os comerciais. Hello, Gabriel. Pode trazer o Alexandre à nossa presença. E depois nós continuaremos o segundo bloco comentando ainda, claro, né? Porque é o que eu mais gosto de fazer, e é para isso que eu estou aqui, para orientar, para informar. Quando eu errar, me critiquem. Mas eu quero que vocês participem. Mas nem que seja para me criticar, mas participem. Parem com essa. Eu não gosto de política. Tem que gostar. Porque a política é feita desde o município menorzinho, é feita por políticos, que são os vereadores, que é o prefeito daquele municípiozinho. E assim é no Estado e assim é na União. E é por isso que nós temos que ser fiscais. Eles são nossos funcionários. Eles têm que funcionar a nosso favor e não contra nós, como está acontecendo agora. Cada poderoso levanta o nariz, ganha milhões, isso em todos os cargos, hein? Claro que o vereador não ganha milhões, mas guardadas as devidas proporções, como eu digo sempre. Eu, quando era vereadora, já era bem paga. E hoje não tem por que se dizer que não são bem pagos. Até porque no interior, mas meu salário é 6 mil, é 8 mil, é 10 mil, é pouco, perto do, claro, dos outros que ganham 500 vezes mais. Porém, você só trabalha um dia, e nem é um dia, é uma noite. Tá bom? Isso é bom também que o povo entenda. O vereador do interior não é tão bem remunerado, mas também o trabalho dele, não que seja insignificante. Às vezes é, porque tem muito vereador vagabundo, sem vergonha, corrupto, mas tem muitos que se esforçam e trabalham para os seus municípios. Mas as reuniões da Câmara são, nas câmaras, uma noite por semana. Então dá para ter a profissão que quiser. Pode. E ao mesmo tempo exercer seu mandato com honra e dignidade. Então tá chegando o Alexandre Garcia, está conosco agora, e depois que ele falar, e depois dos comerciais, voltarei. Lula, mesmo indo ao Papa, não foi notícia ontem. A grande estrela do dia, o grande astro do dia foi Donald Trump em Israel e depois no Egito. Uma correria pela paz em Gaza, que se não sumir com o Hamas, não vai haver.
mas hoje ele já está almoçando com o Milei. Milei é convidado à Casa Branca para um almoço de trabalho. Bom, enquanto isso, Bolsonaro permanece preso. Moraes alega perigo de fuga e pela ordem pública e porque ele descumpriu medidas cautelares. Mas espera aí, ele está em prisão domiciliar num inquérito em que ele não está mais, ele estava. Aquele inquérito que apurava também uma suposição, né? Porque essa história de fuga é suposição, né? Apuravam a suposição de que Bolsonaro ajudava o filho Eduardo a convencer a Casa Branca a punir o Moraes. Mas o Moraes é que é o juiz do caso e ele é que manda prender por causa disso. Não pode, isso é impossível. Isso não existe. Não existe em direito. O próprio juiz interessado na causa determinando, mas enfim. A gente vai se acostumando com o silêncio da mídia, que finge que isso é natural, né? Bom, tem outra questão aí que silenciaram, porque é um decreto de agosto, só foi revelado agora pela Gazeta do Povo, de Curitiba, um decreto do marido beneficiando a Janja, né? A Janja tinha lá um gabinete com uma folha de pagamento de 160 mil, de uns 10, 12 funcionários. Agora não, agora vai ampliar. Ele determinou que o gabinete do presidente da República, que tem quase 200, é que vai dar assistência à Janja em todas as questões culturais, sociais e de cerimonial. Bom, revelado isso, a oposição se levantou. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que vai se mobilizar para derrubar o decreto, né? Ou seja, faz um decreto legislativo que anula o decreto do executivo. Isso pode. Porque, afinal, Janja não tem cargo público, não foi eleita e gasta muito dinheiro, segundo ele, e gasta muito dinheiro do público que paga impostos. Bom, e um outro... essa história aí, né, de marido beneficiando a mulher, isso é comum, né? Vice-versa também, a gente vê mulheres advogadas que são esposas de ministros do Supremo ou que são esposas de juízes, e o caso vai para lá, vai para o Supremo, valoriza muito mais o gabinete da ilustre advogada, né? Mesmo outros parentes, né, de juízes, não pode. Meu avô me ensinava isso, né? É uma questão de ética. Não pode, se tiver algum interesse envolvido, pessoal, não pode. Simplesmente o juiz tem que se declarar, dizer, olha, eu não posso pegar esse contrato aqui, que eu vi a assinatura da minha mulher ali como procuradora, né? Assim como quem pede a extradição do Talhaferro é o próprio interessado, ministro Moraes, mais uma vez, né? Muito estranho. Bom, e uma notícia aí que interessa aos agricultores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região da Mantiqueira, javali. Alguém teve a ideia de trazer javali africano para produzir carne, só que o javali se liberou, né? E hoje faz um estrago enorme nas lavouras de milho, vem uma manada de javali, na verdade, o nome, eu prefiro vara, né, porque parece um porco. Destrói completamente, é como se passasse um rolo compressor sobre uma lavoura de milho, por exemplo. Mata pessoas, mata cachorros, né? E a caça do javali estava contendo. Em 2022, eu tenho aqui os números, a associação aí de caçadores tem um registro de 465 mil javalis abatidos. Mas aí veio a desarmamento, decreto reduzindo, porque para matar um javali não se mata com espingarda, né?
precisa de fuzil e de bom calibre, de boa força, muita energia no tiro. E aí isso foi restrito, e aí agora o javali está se multiplicando de novo, e muito, né? Aconteceu com os castores. Alguém teve a ideia de trazer castor do Canadá, botar no sul da Patagônia Argentina. Os castores derrubaram todas as matas de lá, toda a floresta, para fazer diques, né? Não dá certo, né? Então, foi para o Supremo. Está lá no Supremo, está com o ministro Cássio Cunha Lima. Enfim, está com o ministro Cássio. E ele é o relator. O que vai fazer? Estão desconfiados que o Supremo está querendo deixar isso na área federal. Só que está escrito aqui no artigo 24 da Constituição, a linha 6, né, que há uma legislação concorrente com os estados, né, sobre florestas, caça, pesca, fauna, etc. Então, o Estado pode, sim, legislar sobre isso, mas esse assunto está lá em discussão no Congresso, porque acham que vão entregar para o IBAMA. O IBAMA é o Instituto do Meio Ambiente. O javali não é do ambiente brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Pessoal, ontem eu recebi uma matéria na internet que eu não entendi direito, porque era um ônibus pegando fogo e também meio que por cima do outro carro, e um menino, um garoto, salvando pessoas, tirando pessoas do fogo. Isso deu para ver bem. Mas não tinha outra legenda além dessa. Um herói de tantos anos salvando tantas pessoas. O número das pessoas salvas. E tá, passou batido. Então não sabia onde, nem quando, nem porquê, etc. Hoje, uma amiga minha, que é jornalista, super mega bem informada, me mandou toda a matéria. E aí eu fiquei apavorada. Eu fiquei de cabelo em pé, porque isso aconteceu em Porto Alegre, com um ônibus de estudantes que vinham de Vacaria passear, cumprir alguma missão cultural em Porto Alegre. E eles, quando estavam dentro, aí no centro histórico de Porto Alegre, abriram uma parada que o ônibus deu, eles abriram o alçapão, aquele que tem em cima dos ônibus, que é para entrar um arzinho quando está muito abafado, porque esses ônibus, a maioria deles não tem ar-condicionado, e às vezes tem, mas não funciona. Então eles abrem aquele alçapão. Eles arrancaram o alçapão, porque eles tiveram acesso aos fios de luz e telefone. Só que eles, a intenção deles era só causar dano, prejudicar centenas ou milhares de pessoas, deixando-as sem ligação telefônica. Isso é grave. Uma pessoa está acidentada, precisando telefonar, pedindo uma ambulância, não pode, porque não tem telefone. Eles não pensaram nisso. E não são crianças. Tudo adolescente, rapazes. Inclusive, aquele rapazinho que estava salvando os outros era um deles. Bem, eles puxaram os fios e rebentaram. Ficaram vibrando com a carifato que eles estavam achando glorioso. Aí o ônibus quiseram fazer de novo. Aí com mais fios. O ônibus andou mais um pouquinho e eles foram tudo. E aí sim, deu bom, eles disseram. E aí eles... Só que
junto com os fios telefônicos, veio também um fio de alta tensão. E aí aconteceu a desgraceira. Não morreram, eram 49, parece, alunos no ônibus, e mais pessoas que estavam ao redor, porque não era hora de ninguém que estava ali naquele perímetro morrer naquela hora, só por isso. Porque foi para haver uma mortandade, foi para haver uma calamidade. Só no ônibus tinha 49, pegasse fogo ali dentro, eles estavam todos fritos. Né? Literalmente falando, fritos ou assados. Agora, o que tem na cabeça um jovem de instinto, de destruição? Mas um dia que essas criaturas deixaram de aprender sobre a preservação da vida dele próprio, dos outros e dos bens dos outros ou dos bens públicos. Ninguém passou pela vida dessas criaturas para deixar esse ensinamento, nem família, nem escola. Então, vocês vejam como tudo é linkado. O que a Jussara vive falando? Se as escolas não prestam, não tem bons professores, e não tem, que a maioria dos professores no Rio Grande do Sul são comunistas, e a maior prova disso a gente está tendo agora, que houve o segundo aniversário daquele holocausto em menor grau que houve lá em Israel, provocado pelo Hamas, professores de faculdade fazendo festa, comemorando, em todo o Brasil, porque o Hamas fez aquilo, batendo palmas, aplaudindo. Isso está vindo, faz parte, é visceral no comunismo. Está no DNA do comunismo, que é a destruição da juventude, das crianças, através do aborto, inclusive, das escolas, a destruição da juventude pelas drogas. Eles destroem tudo por onde passam. Se alguém, e isso que eu estou dizendo agora, não sou a primeira pessoa, não serei a última, e nem a mais importante, porque já muita gente importantíssima já disse isso, me mostra um país governado pelo comunismo que deu certo. E quando a gente diz um país dá certo, não é ele ter um alto índice comercial, de negociação internacional, de agronegócio. Não, felicidade tem que ser completa. Porque se um país é muito rico, ele tem que ter também o seu povo bem pago, ter o seu trabalho respeitado através de um bom salário. Só que não. Porque eles geram a tendência, e aí já não é só o comunismo, é o globalismo, globalismo não é assistir a Globo, hein? Nem a CNN. Globalismo é uma teoria que tem mais de 100 anos, estudem, procurem informação, procurem na internet, procurem nos livros, conversem com professores, não esses burros sem vergonhas comunistas, que tem assim, ó, mas com gente que tenha 2 neurônios funcionando, porque os nossos professores, a maioria não tem 2 neurônios funcionando. Senão essas criaturas teriam, se não aprenderem em casa, porque a família é outro foco da destruição do comunismo. Uma família não passou essa informação, não teve esse cuidado, mas a escola teria que ter. Mas também não teve, porque é também outro foco do comunismo. Então as pessoas, os jovens, se acham no direito de fazer o que bem entenderem. Porque desde os maiores escalões do país, eles que estão no poder fazem o que bem entendem. A gente está sabendo hoje que aquela que dorme com o cachaceiro, ela tem um gabinete dela, por decreto. Ela não sei qual é o título que deram para ela, qual é a titularidade que deram para ela. Só que ela tem 200 funcionários trabalhando para ela, pagos por nós. Mas o que aquela desqualificada, que não sabe falar português, se mete a falar inglês, que sabe menos ainda, não constrói uma frase lógica, não constrói um discurso que se aproveite. É uma imbecil, uma ignorante, uma deslumbrada.
Ela agora, já que não, o picolé de chuchu, né, não fede nem cheira, e o cachaceiro anda sempre cansado, porque viaja muito, não é? Porque, sei lá, porque bebe muito também. Então, tem uma vice-presidente. Você tem uma vice-presidente. Eu fico pensando assim, ó, como é que você se sente, hein? Eu tenho amigas que fizeram o L, muitas. Como é que você se sente? Eu pergunto para elas, como é que tu te sente sabendo que tu elegeu essa coisa? Ah, mas tem que ver que isso, ele faz isso. Faz nada, a não ser roubar para ele, para sua família e para os seus amigos. Antes a gente dizia, né, rolou, quando a dona Marisa morreu, que ela tinha uma fortuna, e tinha mesmo. Não fazia nada, era só dona de casa, que isso já é muito. Mas todas nós que fazemos isso em casa, não somos remuneradas para isso. Mas então aí criou-se uma piada até, de que ela enriqueceu, que os milhões que ela tinha, porque ela vendia Avon. É piada até hoje, né? Então, vocês vejam, ela, os filhos dele, todos são milionários. Um está foragido do Brasil, ele tem tanto dinheiro que ele deve tanto para o fisco, ele deve impostos e não vai pagar, porque qual deles que paga imposto? Qual é ladrão que paga imposto? Me digo. Nem os ladrões de galinha que estão lá no presídio. Muito menos filho de presidente, que é ladrão, que tem as costas quentes e que tem todo um Supremo a favor dele e que tem todo um Congresso a favor dele. Tudo isso comprado com dinheiro público, dinheiro dos seus impostos, dos meus impostos. Então, nós estamos agora que nos preparar para um mundo novo que vai se abrir. Se abrirão, se Deus quiser, lacunas enormes na Câmara, no Senado, alguns tirados agora, no próprio Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, que também hoje rolou uma denúncia violenta de outra, né? Não é a primeira, de ver um esquema de venda de sentenças. Então vocês vejam que é muita coisa para ser consertada. Não podemos, né, nem permitir que alguém diga, bom, vamos afastar esses ladrões, é a nossa vez de roubar. Nem pensar, porque a direita não é assim. Tem muito deputado, senador, deputado estadual, federal, senador, e governadores também, que na hora do voto, estendem a mão pedindo voto, a mão direita. Só que não. Depois que se elegem, se são deputados ou senadores, se aliam ao partido do governo e passam somente a votar com o governo. Isso aí poderá parecer um pouco complicado, mas quando se aproximarem as eleições do ano que vem, eu, se Deus quiser, me der vida e saúde, eu direi para vocês todos, o nome de todos eles e o passado triste de cada um deles. Os novos, que a gente não sabe ainda, cada um na sua cidade deve procurar descobrir. É um candidato novo, procurem, já desde já fica a solução, antes que eu me esqueça, procurem candidatos que tenham algo a ver territorialmente com o lugar onde você vive. Eu estou pedindo para o pessoal aqui do Litoral Norte que votem em candidatos da direita, mas que tenham alguma relação profunda, raízes, aqui com o Litoral Norte. Porque ganha candidato de todo lugar, pega voto aqui e só volta de novo dali a 4 anos. Nunca mais aparece. Ou só de vez em quando. Tem uns que são tão bons, graças a Deus, tem exceção. Tem uns que são tão bons, que lá na Assembleia fazem um trabalho excelente. Mas não é todo mundo dos partidos de direita que faz trabalho excelente. Não é. Inclusive, tem partidos de direita que estão pendurados nos governos comunistas. Nós temos um governador comunista. Ele, como é todo delicado, ele se diz socialista, que é uma falácia. É uma máscara, né? Igual aquelas mascarinhas do Carnaval de Gênova. Não, de Veneza, perdão. De Veneza, as máscaras chiques, né? Lembra?
dos filmes de época, ele é fino também. Então ele não é comunista, ele é socialista. O que rouba do mesmo jeito. Ele é incompetente, ele é desrespeitoso, tem sido mau caráter aqui no Rio Grande do Sul, que até o próprio cachaceiro, quando esteve aqui na situação da enchente, ele viu que ali eles não iam ganhar nada em aplausos, porque ele veio aqui ver um cavalo, tirar um cavalo, nada contra o cavalo, realmente ficou 2 dias ou 3, tudo bem, todo mundo se envolveu, se emocionou, inclusive eu, mas o outro veio de lá para tirar foto. A mulher dele, com um cachorrinho, parece que resgatou um cachorrinho aqui da enchente e levou. E ficou por isso. Graças a Deus, a próxima vez que ela voltou, depois daquilo, ela foi vaiadíssima, acho que foi na cidade de Lajeado, não me lembro bem, mas abençoada cidade essa, correram ela a vaias. É uma vagabunda, no sentido que não trabalha, e que não faz nada. Nos outros sentidos eu não sei. Graças a Deus ela não é da minha turma, ela pertence a outras turmas. Mas enquanto trabalhadora, ela, nananina não. Como todo trabalhador não trabalha, se está na universidade e ficam anos na universidade, não estudam, são vagabundos. E ele aí pegou e botou um deputado que também só está vinculadíssimo com o crime organizado, com essas, como é que se chama? Bom, vou me lembrar. Eles têm comprometimento com várias grandes empresas que servem para lavar dinheiro. Lembrei do termo. Que fazem lavagem de dinheiro. Ele veio aqui como se fosse um imperador, porque o governador, por inoperante, inofensivo e faceiro do jeito que é, ele podia ocupar seu lugar de governador, mas não. Então botaram outro para mascarar que estavam fazendo alguma coisa para o Rio. Mascarar. Que também não fez nada. Então vocês vejam, vocês não ficam com vergonha, você que votou no leite azedo, você não fica chateado, porque na hora de maior pavor do Rio Grande do Sul, na hora que a gente precisava mais de ajuda, e ajuda tipo aquela que veio de alguns pastores, do Luciano Hang, lá velho da van, caminhões e caminhões de ajuda. Na hora de maior desespero, nós não tínhamos um governador. O outro, que nem o Brasil governa direito, botou um aqui para representá-lo aqui no Rio Grande do Sul, também não fez porcaria nenhuma, porque ele nunca fez porcaria nenhuma como deputado. É um inútil que está lá, acho que há 20 anos, na Câmara Federal. E as únicas coisas que ele sabe fazer é intriga, futrica e fazer os outros brigar. Isso ele sabe. E não é baixinho, hein? Porque o meu sogro dizia que baixinho só serve para isso, para fazer os grandes brigar. Ele não é baixinho, ele é grande. Mas ele só serve para fazer fofoca. E ano que vem ele vai concorrer, porque ele é deputado federal. Se um petista que tem a vergonha na cara, por mínima que seja, não vai votar nele. Já votou. Outro que vai pedir voto ano que vem é um deputado federal também, eu acho que há 20 anos, que é o deputado federal dos aposentados. Então, o que vocês me dizem, vocês que votam nele há anos, o que ele já fez pelos aposentados? Esse deputado federal, ele votou contra a CPMI, que ia investigar, e está investigando maravilhosamente bem, o roubo dos aposentados. Eu estou falando do deputado Paim. Nada contra ele pessoalmente, ele é uma pessoa simpática, mas o que ele fez por vocês aí, aposentados que votam nele há 30, 40 anos, para ele não fazer nada por vocês? E ainda deixar roubar, e ainda não assinar o pedido de CPMI para investigar o roubo. Essas coisas é que me deixam passadíssima. Porque ano após ano vocês repetem os mesmos erros. E agora nós estamos tendo a chance de ouro, de reverter essa situação. Tira essas cracas de lá, essas cracas que não fazem nada.
não trabalham um dia a seu favor. E além de ter um alto salário, tem tudo que é penduricalho que vocês possam imaginar, viajam pelo mundo inteiro, são nossos funcionários e nos dão uma banana o dia inteiro, a maioria deles. E eu volto a dizer, tem deputado bom, tem deputado federal bom em todo o Brasil. Não são muitos, são pouquíssimos. Tem deputados federais ótimos no Rio Grande do Sul. Não são muitos, são pouquíssimos. Talvez a gente conte numa mão. Estaduais também. Mas vocês não veem. Né? O Rio Grande está, muito para baixo. Muitíssimo prejudicado. Quando a gente passa a fronteira para Santa Catarina, a gente até fica envergonhado. Mas isso aqui é um país estrangeiro. Não é um estado vizinho, é um país vizinho. Nunca foi governado pelo PT. Isso não é um indicador? Pensem bem. Um estado que tem os 8 estados que pagam um salário mínimo mais alto para o trabalhador são governados pela direita. E é como o Bolsonaro diz, quando não se rouba, o dinheiro fica ali, o dinheiro existe para ser distribuído nas maiores necessidades que a população tiver. É estrada, é saúde, é segurança, tudo isso. Mas agora o que é metade da segurança? Pelo menos metade da Polícia Federal está envolvida com crime organizado, com as facções criminosas. Mas isso o presidente também está. Tá, o presidente também está. Mas também tem eleição para ele o ano que vem. Tem eleição para todos esses o ano que vem. Acho que eu estou meio perdida no horário. Deixa eu ver aqui que... Acho que está terminando meu tempo. Então, meus amores, eu queria falar ainda, gostaria só. Não terei tempo. Mas vou deixar linkado para amanhã, se Deus quiser. As faculdades em Pernambuco, a faculdade de medicina, com uma reserva para estudante de medicina que for do MST. Até hoje, a meritocracia ainda funcionava, ainda existia nas universidades. Agora acabou. Já faz tempo, né? Cota para negro, já se fala em cota para trans, agora tem cota para MST. E onde é que ficam os valores? Onde é que ficam aquelas criaturas que estudam desde o primeiro ano de escola? Os pais investem com cursinho, preparam, para depois ele não é negro, não é trans e não é do MST, então ele não tem vez. Ele não vai entrar. Isso é justo? Nós estamos atrás de justiça. É Deus, pátria, família e liberdade. E justiça também. O outro caso, mas isso a gente vai ter que explanar de uma forma mais adequada, amanhã, se Deus quiser, na Faculdade de Veterinária de Pelotas. O que eles querem lutar pelo bem, lutar pela saúde, pelo bem-estar. É o que eles estão lá. E, pasmem, não sou eu que estou inventando, contra o agro. Então, essa esquerda aí é a mesma esquerda que o PP serve, os deputados do PP servem, e os deputados do PL servem, e um senador e talvez alguns deputados do PR, republicanos, servem. Então vocês veem, partido, temos que analisar com lupa, e eu vou ajudar vocês. Todos eles aqui do Rio Grande do Sul, candidatos, eu vou ajudar vocês. Olha, esse aqui, claro, pode votar nele, safado. Se você se identifica com ladrão safado, vota nele, tranquilo. Mas eu vou avisar, porque tem gente que se importa. Tem gente que quer participar da reconstrução do Brasil. E é nessas pessoas que eu me espelho para continuar fazendo o que eu faço. Com o maior amor do mundo. E eu amo vocês, né? Por isso que eu tenho tanto amor e tanta vontade que vocês deem certo. Porque eu também darei certo. Porque o meu país dará certo. Porque as crianças que estão nascendo hoje darão certo. Eles não vão precisar tirar a comida do lixo com a mesma naturalidade
que agora se tira da geladeira. A gente quer comer, vai na geladeira. Se nós, daqui a 20, nem tanto, chegar no estágio que está a Venezuela hoje, tirar comida do lixo para comer é tão natural quanto tirar da geladeira para comer também. Nós não queremos isso. Nós precisamos de todos. Vamos nos dar a mão. Vamos nos fortalecer na mente, no espírito, na vontade, por um Brasil melhor. É isso aí. Esgotou meu tempo por hoje. Até amanhã, se Deus quiser.